Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? É difícil, né? Ficar dentro de casa, trancado, não poder sair, não poder ir na igreja. Mas esse é um momento, né? Que a gente sabia que ia acontecer. Mas Deus está conosco, nós estamos guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo. E logo, logo tudo isso vai passar, não é? Então hoje eu estou aqui para contar nossas histórias do domingo, da escola dominical, aqui de casa, e eu vou contar a história do semeador. A nossa história de hoje é plantando a semente. Como eu já disse, é do semeador. E vocês sabem que essa história é a parábola do semeador. Muitos de vocês já conhecem ela, mas vamos relembrar ela novamente? Então vamos lá. Essa parábola a parábola era uma das formas que Jesus usava para contar, para explicar sobre o reino de Deus. Então, é uma das parábolas muito conhecidas de muitos de nós, né? Aí você pode estar me perguntando, o que é parábola? Parábola é uma comparação que Jesus fazia com o nosso dia a dia. Então ele falava que, por exemplo, a parábola do semeador. O semeador nada mais é que o nosso agricultor, uma pessoa que faz plantio, né? Que traz os alimentos para as pessoas na cidade, certo? Então, aqui é semeador, que é a mesma coisa que agricultor, certo? Então vamos lá começar a história da nossa parábola de hoje. Vamos lá? Jesus, ele gostava muito de andar e de estar com as pessoas. Então, nesta parábola aqui, ele estava lá andando e ele parou lá na beira da praia, onde tinha uma multidão acompanhando Jesus. E com ele também vinham os seus discípulos. Então, como Jesus queria falar sobre o reino de Deus, ele contou essa parábola para a multidão e os seus discípulos. E ela começa assim: e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Então, o que aconteceu? Jesus, ele contou, falou que as sementes desse semeador, ela veio e jogou no meio do caminho. Então, ele pegou as sementes e jogou no meio do caminho, né? Que ele foi andando. E algumas delas caíram no meio do caminho. Mas o que aconteceu? Vocês estão vendo que tem umas aves aí. As aves vieram e pegaram e comeram todas as sementes. Mas o semeador, lá no versículo 5, fala que outras sementes caíram no meio do solo muito rochoso. Um solo rochoso é um solo que é cheio de rochas, de pedra, né? E aí ele fala assim, essa que caiu, ela logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Então essa que caiu no solo rochoso, ela cresceu rapidinho, né? Mas só que como tinha muita pedra, o que aconteceu? Ela secou. E caminhando, ele encontrou um outro solo, né? Esse outro solo era um solo que estava cheio, era uma terra que estava cheia de espinhos, né? A gente viu que ela cresceu, né? Ela cresceu, mas o que aconteceu? E os espinhos cresceram junto e a sufocaram e não deu fruto. Outro, enfim, caiu em terra boa. Então, outras sementes, por fim, caíram em terra boa. Caíram numa terra muito boa. O que aconteceu? Elas deram fruto. E a palavra de Deus fala assim: deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos, ouça. Então Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Mas os seus discípulos, o que aconteceu? Não entenderam o que Jesus queria falar com essa parábola. E vocês acham que Jesus explicou essa parábola para eles? O que é que vocês acham? Isso, ele explicou sobre a parábola, essa parábola do semeador,
né? E é a mesma coisa, quando a gente está lendo algo da palavra de Deus e a gente não entende, a gente precisa procurar pessoas que já sabem um pouquinho mais que a gente, para que elas possam explicar para a gente o que é que Deus está querendo falar com aquela história, né? Então, eu também vou explicar para vocês o que é que Deus queria falar com cada uma das histórias que ele contou, né? Cada um desses solos. O primeiro solo, que a gente falou, que caiu na beira do caminho e os pássaros comeram, é representado pelas pessoas que não querem ouvir da palavra de Deus. Elas não querem ouvir da palavra de Deus. Elas não querem saber de ir na igreja. Então, a palavra de Deus é lançada, é falada para elas, só que elas não querem saber da palavra de Deus. Depois nós vimos que também caiu algumas sementes no solo rochoso, né? E esse aqui é as pessoas que ouviram a palavra, né? A mensagem com alegria, gostaram da mensagem, se sentiram animada, mas o que aconteceu? Veio as dificuldades. Muitas vezes a gente está no meio da dificuldade, a gente corre por tudo quanto é lugar. Vai com um, vai com o outro, pede oração aqui e esquece do que a palavra de Deus fala pra gente, né? E foi isso que aconteceu. As pessoas que a palavra vem ao coração delas, né? Mas elas simplesmente, as dificuldades vêm, elas acabam esquecendo que a palavra de Deus fala pra gente. Por quê? Porque verdadeiramente a palavra de Deus não ficou firme no coração delas, né? A palavra de Deus não entrou verdadeiramente no coração delas. Por isso que veio as dificuldades e elas acabaram desistindo. Logo adiante, a gente vê que tinha o que caiu, as sementes que caíram no solo rochoso. No solo, desculpa, viu, crianças? A tia também aqui se enganando. Caiu no solo cheio de espinho. Um solo lá, uma terra que estava cheio de espinho. E essa terra que cheia de espinho representa as pessoas que ouviram da palavra de Deus, né? Mas as distrações do mundo fizeram com que elas dessem mais valor para as coisas do mundo, né? Que coisas do mundo pode ser essa? Hoje eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a escola dominical. Mas hoje não, eu preciso ir jogar aquele videogame, aquele game novo que eu ganhei. Depois outro dia eu vou, né? Não, hoje não, eu preciso sair para passear. Lógico que a gente pode sair para passear no domingo, né? Mas muitas pessoas, o que acontece? Querem fazer isso todo domingo e acabam não indo na igreja, né? Então, aí muitas pessoas também procuram muitas riquezas, sucesso, e isso acaba sufocando, né? Sufocando essas pessoas, né? E o coração delas, o que acontece com essas pessoas? Elas perdem a alegria de ir na igreja, de ler a palavra de Deus, porque elas ficam sufocadas com as coisas, com os afazeres, outras coisas, né? E acabam esquecendo. Mas a palavra de Deus fala que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, essas pessoas que acabam sendo sufocadas é representada aqui onde a semente caiu no solo que era cheio de espinhos. Mas lá adiante falou que ele até que enfim encontrou um solo de terra boa. Que será essa da terra boa? Esse que fala que é da terra boa são aquelas pessoas que verdadeiramente escutaram a mensagem, né? Que ouviram a mensagem de Deus, né? E deram frutos para o Senhor. Como que elas deram fruto para o Senhor? Elas continuaram indo para igrejas, elas leram a palavra de Deus,
vale lembrar que não é só ler a palavra de Deus. A gente tem que ler e meditar, como diz lá no Salmo 1, meditar nela dia e noite. O que é meditar? Eu leio a palavra, por exemplo, na palavra de Deus fala que eu não devo mentir, né? Então Deus fala que eu não devo mentir. Então o que é que eu tenho que fazer? Procurar não mentir, não falar mentiras. Na palavra de Deus, lá no João Mandamento, ele fala que a gente não deve pegar nada que é da gente, né? Então, também você leu e você está praticando, procurando não fazer coisas que desagradam a Deus. Também fala que a gente tem que honrar nosso papai e nossa mamãe. Como é que eu estou honrando meu papai? Eu estou falando que ele é chato? Eu estou falando que não gosto mais dele? Né? Não. Eu estou respeitando os meus pais. Eu estou obedecendo na escola. Então, quando a palavra de Deus fala que a gente tem que ter respeito, né? Honrar nosso pai e nossa mãe, é isso. É quando a gente honra o nosso pai e nossa mãe, nós estamos deixando que a palavra de Deus entre no nosso coração, né? Deixando que a palavra de Deus dê frutos, né? E a gente pode falar da palavra de Deus para as outras pessoas. Então também a gente também estará dando frutos, porque a gente vai falar para os nossos amigos, para os nossos colegas, nossos vizinhos. Então a palavra de Deus dará frutos, né? Porque a gente não guardou a palavra de Deus só para a gente. O que foi que a gente fez? A gente também repartiu a palavra de Deus com outras pessoas, né? Então essa foi a nossa história de hoje. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão lá na nossa lição 3 e vocês vão fazer a lição 3. Ah, já ia esquecendo. Nós temos nosso versículo para decorar. Vocês pensavam que não ia ter versículo para decorar? Tem. E o nosso versículo está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Vamos ler de novo? Mais uma vez? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, esse é o nosso versículo. E vocês, repetindo novamente, vocês vão fazer a lição número 3. Que vocês tenham uma boa semana, né? E que logo, logo a gente estará junto. Que Deus abençoe a semana de vocês, mesmo dentro de casa. Que vocês possam se divertir, brincar, né? Fazer coisas legais. E que Deus logo, logo nos vai tirar dessa situação, né? Como a gente falou aqui, a nossa terra tem que ser aquela terra boa. E acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus vai nos guardar de todas as coisas. Então, um beijo grandão para vocês, meninos e meninas. E até logo mais, nós estaremos juntos. Beijo!